Quando a gente pensa na NASA, o que vem à cabeça? Astronautas heróis, né? Aquelas imagens incríveis do nosso universo, os primeiros passos na Lua, é a história que todo mundo conhece, uma narrativa de pura inspiração. Só que por trás dessa história oficial existe outra, bem mais complexa. E é para dentro dela que a gente vai mergulhar agora. Vamos começar pela imagem pública da NASA, aquela que é construída em cima de uma promessa bem grandiosa. Esse é o lema oficial da agência. A ideia aqui é linda, né? Que tudo que a NASA faz, cada descoberta, cada tecnologia nova é para o bem de toda a humanidade. É uma visão nobre, quase utópica do que a exploração espacial deveria ser. Pois é, mas será que a história foi sempre tão simples assim? É aqui que o roteiro muda. Para a gente entender a NASA de verdade, a gente precisa voltar lá no começo. E o começo, olha, não tem nada a ver com benefício para todos. Tinha a ver com a rivalidade entre duas superpotências. A NASA não nasceu de um sonho de explorar o cosmos. De jeito nenhum. Ela nasceu no meio do caos e da paranoia da Guerra Fria. Foi uma resposta direta a um adversário que parecia estar ganhando a batalha pela supremacia tecnológica. Tenta imaginar o impacto disso nos Estados Unidos da época. Em 1957, o bip-bip do Sputnik soava como um alarme de incêndio. Menos de um mês depois, os soviéticos mandam o primeiro ser vivo para o espaço. E em 61, o golpe final. Yuri Gagarin, o primeiro homem a ver a Terra de cima. Eram vitórias seguidas que geraram pânico de verdade. O resultado disso tudo foi a crise Sputnik. A questão não era só quem chegava no espaço primeiro. Era sobre segurança nacional. A pergunta em Washington era, ok, se eles podem colocar um satélite em órbita, o que impede que coloquem uma arma lá em cima? E foi assim, de forma totalmente reativa e urgente, que a NASA nasceu. Ela não foi criada como um projeto de longo prazo para a ciência, e sim como uma ferramenta na Guerra Fria, uma forma de projetar o poder americano e recuperar a dianteira. Bom, com a agência criada e a nação inteira em alerta, era preciso um objetivo. Mas não um objetivo qualquer. Tinha que ser algo tão audacioso que pudesse apagar as vitórias soviéticas e redefinir a corrida espacial de uma vez por todas. Com essa frase, o presidente Kennedy não estava só inspirando a nação. Ele estava, na prática, traçando uma linha na areia. Ele deu à NASA a missão mais difícil e cara da história da exploração, com um prazo que parecia simplesmente impossível de cumprir. A corrida agora tinha um destino final claro, a Lua. E a estratégia para chegar lá foi super metódica. Primeiro, o Projeto Mercury, que era basicamente sobre aprender a sobreviver no espaço. Depois, o Gemini, que foi tipo autoescola, aprender a manobrar, a acoplar duas naves, a caminhar no vácuo. E só então veio a Apollo, a missão final para o Grande Prêmio. Uma data que mudou absolutamente tudo. Foi o resultado de um esforço monumental, que envolveu mais de 400 mil pessoas e um orçamento que consumiu uma fatia gigantesca da economia americana na época. E esse foi o momento. As palavras do Neil Armstrong não simbolizaram apenas uma vitória da tecnologia, mas uma vitória geopolítica. A NASA cumpriu sua missão. A América tinha vencido a corrida à Lua. E essa é a imagem icônica, a imagem que define a história oficial da agência. Mas essa vitória e as décadas de exploração que vieram depois tiveram um custo. Um custo altíssimo. Um custo que vai muito além do dinheiro e que, convenhamos, raramente aparece naqueles documentários heróicos. 73 segundos. Foi só isso. Foi o tempo que durou o voo do ônibus espacial Challenger. Em pouco mais de um minuto, um símbolo do avanço tecnológico americano se transformou numa tragédia nacional, transmitido ao vivo para todo mundo ver. O ponto crucial aqui é que, segundo as investigações, essa tragédia poderia ter sido evitada. Existem relatos de que engenheiros alertaram sobre o risco de lançar num dia tão frio, mas que a pressão para cumprir o cronograma teria falado mais alto. E isso levanta uma questão bem perturbadora sobre as prioridades da agência. E a Challenger não foi um caso isolado, infelizmente. Desde o incêndio da Apollo 1 em um simples teste no solo, passando pelo desastre da Columbia na reentrada, até os primeiros animais enviados em missões só de ida, a história da exploração espacial é também, e muito, uma história de sacrifício. Agora, além das tragédias que conhecemos, a narrativa não oficial da NASA é recheada de segredos, de operações clandestinas e de teorias que questionam o que a agência realmente sabe sobre o universo. Tudo meio que começa com a Operação Paperclip. Para vencer os soviéticos, os Estados Unidos tomaram uma decisão, digamos, pragmática: recrutar secretamente a elite científica da Alemanha nazista.
O conhecimento desses cientistas foi fundamental para desenvolver os foguetes que levariam os americanos à Lua. Foi uma aliança de conveniência para vencer a Guerra Fria. E claro, isso alimenta uma série de questionamentos que persistem até hoje. A ideia de que a vitória na corrida espacial tem uma origem bem sombria. A de que a pressão por resultados colocou vidas em risco várias vezes. E a teoria mais persistente de todas. A de que a NASA encontrou coisas lá fora que decidiu não compartilhar com o público. Essa frase, que supostamente foi dita por um ex-diretor da NASA, é o que alimenta a imaginação de muita gente. É real? Ninguém sabe ao certo, mas ela captura perfeitamente essa desconfiança e o fascínio que cercam a agência. A ideia de que o universo que nos mostram talvez não seja o universo como ele realmente é. No fim das contas, a história da NASA é essa dualidade: inspiração e segredo, triunfo e tragédia. E isso nos leva a uma questão final. Hoje, com empresas privadas e novas nações entrando na corrida espacial, a exploração avança mais rápido do que nunca. A pergunta que fica é: por trás das novas conquistas, quais são os custos e os segredos da nossa era?